Ele percebeu que havia ultrapassado um limite quando o silêncio da sala pareceu mais caro do que qualquer moeda que já possuíra. A decisão de comprar uma esposa não lhe parecera estranha no início. Crescera observando acordos semelhantes serem firmados com naturalidade, tratados como soluções práticas para problemas de linhagem, terras e reputação. Para o conde Arvendil, o casamento nunca fora associado a afeto, mas a estabilidade. Era um mecanismo social, uma engrenagem antiga que mantinha o mundo funcionando conforme esperado. Aos 34 anos, sem herdeiros e com a pressão de famílias vizinhas se tornando incômoda, ele decidiu que era hora de agir. A proposta foi feita de forma objetiva. Um intermediário discreto, valores claros, critérios bem definidos. Arvendil não buscava amor nem parceria intelectual. Queria uma mulher jovem, saudável, obediente, capaz de gerar filhos legítimos e manter a casa em ordem. Nada além disso. O dinheiro resolveria o resto. Sempre resolvera. Sua mãe, Lady Ervana, observava tudo com aprovação silenciosa. Fora ela quem lhe ensinara que sentimentos atrapalham decisões importantes. Viúva desde cedo, sustentara a propriedade com mão firme, tratando pessoas e bens com a mesma lógica implacável. Para ela, o mundo dividia-se entre quem controla e quem é controlado. O filho aprendera bem essa lição, ou assim ela acreditava. O nome surgiu em uma conversa aparentemente banal. Não veio acompanhado de pompa nem recomendações elaboradas. Apenas uma observação casual do intermediário, mencionando alguém disponível, discreta e já conhecida da casa. Arvendil não deu atenção imediata. Foi só quando ouviu o nome novamente, em outro contexto, que sentiu um desconforto estranho, difícil de explicar. A jovem chamava-se Naeris. Ela vivia na propriedade desde a adolescência. Fora trazida após a morte do pai, como pagamento de uma dívida antiga, que jamais poderia ser quitada de outra forma. Desde então, pertencia legalmente à casa, sob a tutela direta de Lady Ervana. Crescera servindo, aprendendo a antecipar ordens, a reduzir a própria presença, a existir sem ocupar espaço. Para Arvendil, sempre fora apenas parte do cenário, uma figura constante e invisível ao mesmo tempo. Quando confirmou que Naeris era a mulher mencionada na negociação, algo dentro dele se deslocou. Não foi choque moral imediato, nem indignação. Foi confusão. A ideia de transformar alguém que sempre estivera ali, silenciosa, em esposa legítima, parecia estranhamente prática e, ao mesmo tempo, profundamente errada. Ainda assim, não recuou. Disse a si mesmo que aquilo resolveria tudo de uma vez. Lady Ervana não viu problema algum, pelo contrário, considerou a solução eficiente. A jovem já conhecia a casa, não traria exigências externas, não teria família para interferir, bastaria um contrato adequado, a mudança de status registrada em cartório e o assunto estaria encerrado. Para ela, não havia diferença real entre uma serva e uma esposa, além do título concedido. Naeris foi informada dias depois, sem cerimônia. Não lhe pediram opinião. Apenas comunicaram que seu destino seria alterado em breve. Ela ouviu em silêncio, como aprendera a fazer desde muito jovem. Não chorou, não protestou, não demonstrou alegria, apenas assentiu. Naquela noite, porém, mal conseguiu dormir. A ideia de se tornar esposa não lhe parecia libertação, mas apenas outra forma de vigilância. Arvendil pediu para vê-la antes de concluir o acordo. Encontraram-se em um salão menor, afastado da área principal. Ele tentou explicar a situação como uma oportunidade, uma ascensão inesperada. Falou de segurança, de conforto, de um novo papel. Enquanto falava, percebeu que suas palavras soavam vazias até para si mesmo. Naeris ouviu com atenção contida. Quando ele terminou, fez apenas uma pergunta. Perguntou se aquilo era uma escolha ou uma ordem. A simplicidade da questão o desarmou. Arvendil hesitou. Pela primeira vez, não encontrou resposta imediata. Murmurou algo sobre dever, sobre necessidade, sobre como as coisas funcionavam. Não era uma resposta. Ambos sabiam. O silêncio que se seguiu foi pesado. Naeris abaixou o olhar, mas não em submissão. Era contenção, como se guardasse algo que nunca lhe fora permitido expressar.
Arvendil sentiu um desconforto crescente, uma sensação nova, quase incômoda. Pela primeira vez, enxergava o rosto humano por trás de um acordo que sempre tratara como abstrato. Ao sair daquela sala, compreendeu que a negociação mudara de natureza. Comprar uma esposa deixara de ser apenas uma transação social. Tornara-se um confronto com a estrutura que o formara. Ele ainda não sabia que decisão tomaria, mas uma certeza se impôs com força inquietante. Nada do que viesse a seguir seria simples, e qualquer que fosse o caminho escolhido, alguém pagaria um preço que dinheiro nenhum seria capaz de cobrir. Arvendil passou o resto do dia tentando convencer-se de que a pergunta de Naeris fora apenas um detalhe, mas ela voltava sempre, como se tivesse sido gravada no teto da casa. Naquela noite, ele não abriu livros de contas. Ficou à janela do gabinete, olhando as luzes raras das casas de trabalhadores ao longe, e percebeu que nunca soubera quantas vidas dependiam de uma assinatura sua. Pela manhã, Lady Ervana já havia convocado o notário. O homem chegou com sua pasta de couro, cumprimentou o conde com reverência automática e perguntou sobre os termos do acordo, como se tratasse da compra de uma carroça. Arvendil pediu tempo, alegando necessidade de revisar cláusulas. A mãe sorriu sem humor. Tempo é luxo, disse ela, e luxo se perde. Após a saída do notário, Ervana conduziu o filho até a sala de retratos. Ali, os ancestrais observavam com olhos pintados, lembrando que o nome da casa vinha antes de qualquer capricho. Ela falou de alianças, de vizinhos atentos, de credores que fariam perguntas se a linhagem permanecesse estéril. Arvendil escutou, mas não conseguiu afastar a imagem de Naeris parada, pedindo escolha. Para interromper a conversa, ele disse que queria falar com Naeris de novo, para alinhar expectativas. A mãe concordou com um gesto que parecia permissão, mas era supervisão. Naeris foi chamada à cozinha principal, onde as panelas ferviam e os criados evitavam olhar demais. Arvendil pediu que saíssem. O silêncio que ficou entre eles era diferente do de antes. Agora havia risco. Ele perguntou se ela tinha medo. Naeris respondeu que medo era parte do ofício e que mudava apenas o motivo. Ele insistiu, perguntando o que ela desejaria se pudesse escolher. Naeris demorou, como quem procura uma palavra que nunca foi ensinada. Eu desejaria não ser usada, disse por fim, baixando a voz. Nem como serva, nem como esposa. A frase atingiu Arvendil com simplicidade cruel. Ele tentou responder, mas percebeu que qualquer explicação soaria como desculpa. Naeris então acrescentou que não odiava o conde, apenas temia o mundo que ele representava. Quando ele saiu, Ervana já o aguardava no corredor. Ela está treinada para dizer o que você quer ouvir, afirmou a mãe como se conhecesse cada possibilidade. Arvendil retrucou que Naeris não tentara agradá-lo, e isso irritou Ervana. Ela lembrou que disciplina não é crueldade, é sobrevivência, e que a casa jamais fora gentil com fracos. Na mesma tarde, o conde encontrou refúgio na biblioteca pequena, um cômodo pouco usado com cheiro de papel úmido. Para sua surpresa, Naeris estava lá, organizando volumes antigos a mando da mãe. Arvendil perguntou o que ela lia quando tinha tempo. Naeris respondeu que lia anúncios, cartas esquecidas, qualquer coisa que ensinasse como as pessoas pensam. Disse que aprender era uma forma de existir sem ser notada. Arvendil sentiu vergonha, não por ela saber, mas por ele nunca ter perguntado. A conversa foi interrompida por um criado trazendo o recado. O notário voltaria no dia seguinte com os papéis finais. Arvendil assentiu, mas por dentro decidiu que não assinaria nada sem antes enfrentar a mãe. À noite ele pediu uma audiência privada no escritório dela. Ervana entrou com calma, como quem já venceu. Arvendil afirmou que libertaria Naeris mesmo que isso custasse reputação. A mãe não gritou, apenas perguntou com que dinheiro ele sustentaria a propriedade se começasse a desfazer ativos. Lembrou que cada trabalhador ali era uma conta, uma despesa, uma ameaça potencial. Arvendil respondeu que tratar gente como ativo era o que estava apodrecendo a casa por dentro. Ervana aproximou-se, encarou o filho e disse que ele poderia escolher a culpa, mas não escaparia das consequências. No dia seguinte, antes do notário chegar, Arvendil mandou selar o cavalo e saiu para a vila sem guarda, como se precisasse respirar fora das paredes. Conversou com um ferreiro,
Ouviu uma viúva reclamar de impostos, viu crianças descalças correndo na lama. A vida real não conhecia contratos elegantes. Ao voltar, encontrou Naeris no pátio carregando água. Ele parou, tomou o balde das mãos dela e disse que ainda não sabia como, mas mudaria o rumo daquela história. Naeris não sorriu. Apenas perguntou se ele faria isso por ela ou por si. A pergunta o atravessou. Arvendil respondeu com honestidade. Pelos dois, porque não consigo mais separar. Quando o notário chegou, Ervana já estava à mesa, os selos prontos. Arvendil sentou-se, pegou a pena, e pela primeira vez entendeu que a assinatura dele podia sustentar uma injustiça ou interrompê-la. O tinteiro tremia levemente sob sua mão, não por medo do escândalo, mas porque ele finalmente via Naeris como alguém que respirava, lembrava, esperava. E essa visão tornava impossível continuar chamando aquilo de negócio. Ele pousou a pena, fechou a pasta do notário e disse com voz baixa, porém firme, que nenhum contrato seria assinado naquele dia. O choque percorreu a sala. Ervana não se moveu, mas seus olhos prometeram guerra. Arvendil levantou-se e saiu, sabendo que o próximo passo exigiria mais do que coragem, exigiria abandonar o conforto de um mundo onde tudo se compra. Lá fora, Naeris aguardava sem saber se aquilo era começo ou armadilha, mas pela primeira vez desde menina, ela viu um homem poderoso recuar diante de um papel. Isso não era liberdade ainda, mas era uma fissura na muralha. E fissuras, Naeris pensou, podem virar portas quando alguém insiste em empurrar. Mesmo doendo, ela decidiu não baixar os olhos. O confronto não explodiu de imediato, mas se espalhou pela casa como um frio persistente que nenhum fogo conseguia afastar. Lady Ervana não levantou a voz após a recusa pública do filho, e isso foi o que mais assustou Arvendil. O silêncio dela era estratégico, carregado de cálculo. Nos dias seguintes, a rotina continuou quase intacta, como se nada tivesse acontecido. Os criados trabalhavam, as refeições eram servidas nos horários habituais, e os administradores aguardavam ordens que não vinham. A tensão residia naquilo que não era dito. Arvendil percebeu rapidamente que a mãe mudara de método. Se antes pressionava com argumentos diretos, agora passava a agir por omissão. Convites deixaram de chegar, alianças esfriaram, pagamentos foram atrasados sem explicação. Cada pequeno obstáculo parecia um lembrete silencioso de quem realmente controlava os fios da casa. Ela não precisava ameaçar. Bastava deixar que o sistema reagisse à desobediência. Naeris sentiu a mudança de outra forma. Algumas tarefas lhe foram retiradas, outras adicionadas sem aviso. Passou a ser vigiada com atenção excessiva, como se qualquer passo fora da linha pudesse ser usado como justificativa para a punição. Ainda assim, algo nela resistia diferente. Não era coragem plena, mas uma recusa silenciosa em voltar ao estado anterior. A pergunta que fizera ao conde continuava viva dentro dela. Arvendil tentou intervir discretamente, redistribuindo funções, pedindo que a deixassem em paz. Cada pedido era recebido com concordância aparente e executado apenas pela metade. Ele começava a compreender que não bastava ter boas intenções. O poder que herdara vinha com dependências profundas, e romper uma exigia enfrentar todas as outras. Numa tarde chuvosa, Ervana finalmente o chamou para conversar. Escolheu o escritório antigo, onde os livros de contas ficavam guardados. Falou sem emoção, listando números, perdas previstas, riscos concretos. Disse que a casa não sobreviveria a decisões sentimentais. Arvendil respondeu que não se tratava de sentimento, mas de limite. Ervana então perguntou qual limite ele aceitaria quando tudo ruísse. A pergunta ficou suspensa entre eles, sem resposta imediata. Naquela noite, Arvendil encontrou Naeris no pátio interno, protegida da chuva por uma marquise estreita. Ela parecia cansada, mas havia algo novo em seu olhar. Ele contou sobre a conversa com a mãe, sobre as pressões invisíveis. Naeris ouviu, e pela primeira vez disse algo que não fora provocado por pergunta alguma. Disse que, se ele recuasse agora, ela não o culparia. Disse que sobrevivera a coisas piores. Arvendil sentiu o peso daquilo. Não era permissão para desistir,
mas um espelho cruel do que ela aprendera a esperar do mundo. No dia seguinte, a mãe anunciou que enviaria Naeris para uma propriedade distante, temporariamente. A justificativa era reorganização de pessoal. Arvendil entendeu o que aquilo significava. Longe da casa principal, Naeris estaria isolada, vulnerável, sob controle direto de administradores leais a Ervana. Ele reagiu com firmeza inédita, declarando que aquilo não aconteceria. Ervana respondeu que ele não tinha autoridade para impedir enquanto Naeris fosse propriedade legal da casa. Essa frase marcou o ponto de ruptura. Arvendil percebeu que adiar não protegeria ninguém. Precisava agir dentro do mesmo campo que a mãe dominava, o legal. Procurou um jurista conhecido por sua independência e expôs a situação sem adornos. Ouviu com atenção as possibilidades e os riscos. Libertar Naeris era possível, mas implicaria enfrentar questionamentos públicos e possíveis sanções econômicas. Arvendil aceitou. Pela primeira vez, escolheu com plena consciência do preço. Enquanto os documentos eram preparados, Naeris foi mantida sob vigilância constante. Arvendil fez questão de informá-la do que estava tentando fazer, sem prometer sucesso. Ela ouviu com atenção e disse que, acontecesse o que acontecesse, aquela tentativa já mudara algo essencial. Não explicou o que, mas ele entendeu. Ser vista como alguém por quem valia a pena arriscar era algo que ninguém lhe dera antes. O confronto final aconteceu no salão principal diante de testemunhas escolhidas a dedo. Arvendil apresentou a intenção de libertação formal. Ervana reagiu com indignação controlada, acusando o filho de expor a casa ao ridículo. Disse que aquilo abriria precedentes perigosos, que outros servos exigiriam o mesmo. Arvendil respondeu que talvez fosse hora de ouvir essas exigências. O murmúrio que percorreu o salão indicou que a ideia assustava mais do que qualquer perda financeira. A assinatura ocorreu dias depois, longe de cerimônia. Um documento simples, selado com firmeza. Naeris deixou de ser propriedade naquela tarde. Não houve aplausos nem despedidas públicas. Apenas um papel que mudava tudo e, ao mesmo tempo, não garantia nada. Quando Naeris partiu, levando apenas o essencial, Arvendil observou à distância. Não a seguiu. Não ofereceu abrigo imediato. Sabia que liberdade concedida com amarras não era liberdade. Ervana recolheu-se, derrotada apenas em parte. A casa sobreviveria, mas nunca seria a mesma. Arvendil permaneceu no pátio por muito tempo após a partida. Não sentia triunfo, sentia responsabilidade. Pela primeira vez, compreendeu que escolher o certo não traz alívio imediato. Traz consequências que se estendem no tempo. Ainda assim, ao respirar o ar frio da noite, soube que não poderia ter escolhido diferente. A liberdade não chegou como um destino pronto, mas como um caminho áspero que Naeris precisou aprender a trilhar sem mapas. Nos primeiros dias fora da propriedade, ela sentiu falta até das rotinas que sempre detestara. A ausência de ordens criava um silêncio estranho, quase ensurdecedor. Caminhava pelas estradas com cuidado, medindo passos, observando rostos. Cada vila parecia um teste. Cada pergunta simples carregava o risco de revelar demais. Ainda assim, algo fundamental havia mudado. Ninguém podia mandá-la voltar. Naeris encontrou abrigo temporário em uma aldeia pequena, onde a necessidade falava mais alto que a curiosidade. Disse que sabia ler, organizar registros simples e ensinar crianças. Não explicou de onde viera. O trabalho surgiu devagar, mas surgiu. Pequenas tarefas, pagamento modesto, mas honesto. Pela primeira vez, o cansaço vinha acompanhado de escolha. À noite, sozinha, o medo ainda aparecia. A lembrança da casa grande, dos corredores longos, da vigilância constante surgia em fragmentos. Mas havia também algo novo, a possibilidade de amanhã ser diferente. Essa possibilidade, frágil e incerta, sustentava seus passos. Enquanto isso, Arvendil enfrentava um isolamento progressivo. A decisão de libertar Naeris espalhara-se mais rápido do que ele esperava. Algumas famílias interromperam contatos, administradores antigos pediram dispensa, outros permaneceram, observando com cautela. A casa funcionava, mas sem a confiança automática de antes. Arvendil aceitou o desgaste como parte do preço. Pela primeira vez, não tentava reparar rachaduras apenas para manter aparência. Lady Ervana tornou-se distante.
Não discutia mais, não acusava. Limitava-se a cumprir funções mínimas como alguém que espera o erro do outro para confirmar suas certezas. Arvendil percebia a vigilância silenciosa e sabia que qualquer tropeço seria usado como prova de que estivera errado. Ainda assim, prosseguiu. Ele começou a revisar contratos antigos, a reduzir dependências, a estabelecer regras mais claras para trabalhadores. Não se via como reformador, apenas como alguém que não conseguia mais ignorar o impacto humano de cada decisão. Alguns o chamaram de fraco, outros de imprudente. Ele não respondeu a nenhum. Meses se passaram. Naeris tornou-se parte da aldeia sem jamais se colocar acima de ninguém. Ensinava, ajudava, organizava. Não falava do passado, mas usava o que aprendera nele. Quando conflitos surgiam, ouviam-na porque ela ouvia primeiro. Não impunha, mediava. Aos poucos, percebeu que a liberdade também exigia responsabilidade. Agora, cada erro era seu. Arvendil recebeu notícias vagas de regiões onde práticas mais rígidas estavam sendo revistas. Não sabia se Naeris estava entre elas. Não buscou confirmação. Entendera que segui-la seria outra forma de controle. Preferiu apoiar mudanças amplas, sem nomes, sem rostos específicos. Certa vez, anos depois, um viajante comentou em sua presença sobre uma mulher que ajudara a organizar uma comunidade distante. Não citou nomes. Arvendil ouviu em silêncio. Não sorriu. Apenas respirou fundo, como quem aceita que algumas histórias não lhe pertencem mais. A saúde de Lady Ervana começou a declinar lentamente. Arvendil cuidou para que nada lhe faltasse. Não houve reconciliação plena, mas houve respeito. Ela nunca admitiu o erro, mas também nunca tentou reverter a libertação. O silêncio entre eles tornou-se definitivo. Naeris envelhecia sem perceber. As mãos traziam marcas do trabalho, os cabelos fios prateados. Ainda assim caminhava ereta. Às vezes pensava em Arvendil, não como salvador, mas como alguém que escolhera parar. Essa escolha isolada fora suficiente para mudar seu destino. Não exigia gratidão eterna, apenas reconhecimento silencioso. O mundo não se transformou por causa deles. As estruturas permaneceram duras e desiguais, mas, em um ponto específico do tempo, alguém recusara tratar uma pessoa como solução conveniente. Essa recusa ecoara mais do que qualquer contrato. Quando Naeris observava as crianças lendo em voz alta, sabia que nada daquilo teria sido possível sem dor. A liberdade não apagava o passado. Apenas impedia que ele se repetisse da mesma forma. Arvendil, em sua casa agora mais simples, compreendeu que perdera poder, mas ganhara algo menos mensurável. Não paz completa, não redenção, apenas a capacidade de se olhar sem desviar. Ambos seguiram caminhos separados, ligados por uma decisão que não precisou de promessas. Às vezes, pensavam um no outro no mesmo instante, sem saber. Não como arrependimento, nem como esperança, mas como lembrança de que escolhas individuais podem romper ciclos mesmo que não mudem o mundo inteiro. E talvez isso fosse o máximo que se pode exigir de uma consciência despertada tarde. Não consertar tudo, mas impedir que o erro continue intacto. O tempo não apagou a escolha, apenas a transformou em medida silenciosa para tudo o que veio depois. Os anos avançaram sem grandes anúncios. A casa de Arvendil permaneceu de pé, menor em influência, mas mais estável do que muitos previram. A ausência de um casamento estratégico não provocou o colapso esperado. Ao contrário, forçou adaptações. Administradores mais jovens assumiram funções, contratos foram revistos com mais cuidado, e a dependência de antigas alianças diminuiu gradualmente. O conde não se vangloriava dessas mudanças, apenas as executava. Consciente de que cada decisão agora carregava um peso diferente, ele nunca voltou a negociar pessoas como soluções. Isso, por si só, gerou rumores constantes. Alguns diziam que perdera o juízo, outros que escondia um fracasso pessoal. Arvendil permitiu que falassem. Aprendera que explicar demais era outra forma de buscar absolvição. Preferia agir em silêncio. Lady Ervana envelheceu em seus próprios termos. Manteve a dignidade austera que sempre exibira, mas já não comandava como antes.
Observava o mundo mudar ao redor com desconfiança resignada. Em raros momentos, deixava escapar comentários que revelavam uma fadiga profunda, não física, mas moral. Ainda assim, jamais pediu desculpas. Arvendil não esperava isso. Entendera que algumas gerações só conseguem parar, não reconhecer. Quando a mãe morreu, o luto foi contido. Não houve discursos emocionados, apenas rituais cumpridos. Arvendil sentiu pesar, mas também uma estranha quietude. O ciclo que ela representava encerrava-se ali. O que viesse depois dependeria apenas dele. Naerys, distante de tudo isso, continuava sua vida sem saber dos detalhes. Sua comunidade crescera de forma orgânica. Novas famílias chegavam, outras partiam. Ela permanecia como ponto de equilíbrio, sem títulos, sem autoridade formal. Quando alguém perguntava por que confiavam nela, a resposta era simples, porque ela escutava antes de decidir. Com o tempo, passou a formar outros para ensinar. Não queria ser insubstituível. Aprendera cedo o perigo de concentrar poder, mesmo quando bem intencionado. Preferia multiplicar capacidades. Essa escolha tornava o grupo mais resistente do que qualquer liderança centralizada. Em uma tarde tranquila, um mensageiro passou pela aldeia trazendo notícias do mundo exterior. Comentou, entre outras coisas, que o conde Arvendil recusara novamente uma aliança lucrativa por envolver condições abusivas de trabalho. Naerys ouviu sem reagir. Não sentiu surpresa nem orgulho, apenas reconhecimento. Algumas pessoas mudam uma vez, outras continuam mudando. Ela nunca procurou reencontro. Não por medo, mas por clareza. O vínculo entre eles não era de pertencimento, mas de ruptura. Reaproximar-se poderia distorcer o sentido daquela decisão original. Preferia que cada um seguisse inteiro no próprio caminho. Arvendil também nunca a buscou. Às vezes perguntava-se se ela estava viva, se estava bem. Essas perguntas não exigiam resposta direta. Ele as transformava em critérios. Se uma decisão prejudicaria alguém como Naerys fora prejudicada, ele a revia. Esse método silencioso tornou-se seu código pessoal. O condado atravessou um período difícil anos depois, com colheitas ruins e pressões externas. Arvendil poderia ter recorrido a medidas duras como outros fizeram. Não o fez. Optou por acordos menos lucrativos, mas mais sustentáveis. Alguns aliados o abandonaram. Outros inesperadamente se aproximaram. O poder mudava de forma, não de intensidade. Na velhice, Arvendil caminhava menos pelos corredores amplos da casa. Preferia o jardim simples que mandara cultivar onde antes havia apenas pedra. Observava o crescimento lento das árvores, consciente de que não veria todas maduras. Não se importava. Plantar sem garantia de colheita tornara-se algo natural. Naerys envelheceu cercada de vozes jovens. Seus cabelos tornaram-se brancos, mas sua postura permanecia firme. Quando já não conseguia ensinar todos os dias, sentava-se à sombra e observava. Não sentia falta da casa antiga. Aquela vida não lhe pertencia mais nem como memória dominante. Em algum ponto distante do tempo, ambos pensaram um no outro na mesma semana, sem saber. Não como saudade romântica, nem como dívida, apenas como lembrança de um instante em que o curso previsível das coisas fora interrompido. Quando Arvendil morreu, não houve estátuas. Apenas registros administrativos e comentários breves. Alguns o chamaram de conde incomum, outros de governante cauteloso demais. A história oficial foi neutra, como quase sempre é. Na aldeia de Naerys, a notícia chegou diluída, sem importância aparente. Ela ouviu, assentiu e continuou o que fazia. Não havia o que resolver. O que precisava ter sido feito já fora. O mundo seguiu desigual, imperfeito, duro. Mas em meio a tantas repetições, existiu uma história em que alguém recusou comprar uma esposa, mesmo quando tudo indicava que deveria. Essa recusa não salvou o mundo. Não destruiu sistemas inteiros, apenas libertou uma vida e transformou outra. Às vezes, é assim que as mudanças reais acontecem, sem aplausos, sem redenção total, apenas com a interrupção consciente de um erro. E isso, embora pequeno diante da história, foi impensável o suficiente para nunca mais ser esquecido por quem viveu suas consequências. Ele compreendeu, no fim, que certas histórias não terminam com justiça plena.
apenas com a recusa de continuar errando. Os últimos anos do condado passaram quase despercebidos para quem olhava de fora. Não houve guerras, nem ascensões espetaculares. A administração de Arvendil tornou-se um exercício contínuo de contenção. Evitava excessos, recusava ganhos rápidos que exigissem sacrifícios humanos, aceitava perdas moderadas para preservar algo mais difícil de quantificar. Para muitos, isso parecia mediocridade. Para ele era coerência. O conde envelheceu carregando uma lucidez desconfortável. Não se via como herói, tampouco como mártir. Sabia que uma única decisão não o absolvia de anos de conformidade silenciosa. Ainda assim, aquela escolha específica, recusar comprar uma esposa, libertar uma mulher tratada como propriedade, tornara-se o eixo moral de sua vida. Tudo o que fizera depois era medido por ela. Os registros oficiais jamais mencionaram Naeris. Nenhum documento conectava o nome dela às reformas discretas que se seguiram. A história preferiu falar de números, colheitas, acordos comerciais. Arvendil aceitava isso. Aprendera que nem toda verdade precisa ser reconhecida publicamente para ser real. Naeris, por sua vez, já não caminhava longas distâncias. O corpo, marcado pelo tempo, exigia pausas frequentes. Ainda assim, mantinha-se presente na comunidade que ajudara a construir, não como líder formal, mas como referência silenciosa. Quando surgiam disputas, chamavam-na não para decidir, mas para ouvir. Esse era o papel que escolhera para si. Ela nunca escreveu sua história. Não sabia como, nem sentia necessidade. Sua memória vivia nos gestos cotidianos, nas crianças que aprenderam a ler, nos adultos que aprenderam a negociar sem violência imediata. Não romantizava o passado. Sabia exatamente o que perdera, mas também sabia o que conquistara com dificuldade extrema. A posse de si mesma. Em uma manhã clara, sentada à porta de casa, Naeris ouviu viajantes comentarem sobre tempos antigos, sobre como as coisas sempre foram. Ela não interferiu. Apenas pensou que o sempre costuma ser apenas o que ninguém ousou interromper. Sorriu de leve, sem ironia. A interrupção já havia acontecido, ainda que em escala pequena demais para virar lenda. Arvendil morreu em silêncio, numa noite sem cerimônia. O anúncio foi simples, os rituais breves. O condado seguiu funcionando. Alguns administradores choraram discretamente. Outros se apressaram em avaliar oportunidades. A vida política raramente respeita pausas longas. Entre seus papéis pessoais, encontraram poucos escritos íntimos. Nenhuma confissão, nenhuma explicação tardia. Apenas anotações práticas e um conjunto de decisões organizadas com cuidado. Não havia arrependimento explícito. Havia, no entanto, um padrão claro. Sempre que possível, escolher o caminho que não transformasse pessoas em instrumentos. Esse padrão não foi celebrado. Foi apenas herdado parcialmente por quem veio depois. Algumas escolhas foram mantidas, outras revertidas. O mundo não muda em linha reta. Ainda assim, a marca permaneceu. Na aldeia de Naeris, a notícia da morte chegou semanas depois, trazida por alguém que nem sabia por que comentava aquilo. Ela ouviu, fechou os olhos por um instante e respirou fundo. Não sentiu tristeza profunda nem alívio, sentiu conclusão. Não da história inteira, mas de um capítulo que já estava encerrado havia muito tempo. Ela pensou por um momento na pergunta que fizera anos antes, se aquilo era escolha ou ordem. Percebeu que aquela pergunta, simples e perigosa, fora o verdadeiro ponto de ruptura, não a resposta. A pergunta, questionar o inevitável, fora o gesto mais radical de todos. Quando o sol começou a se pôr, Naeris levantou-se com esforço e entrou em casa. Havia coisas a organizar, pessoas a orientar, vida a continuar. A liberdade não precisava de testemunhas constantes. Bastava existir. A história de Arvendil e Naeris não virou canção nem advertência formal. Não ensinava lições fáceis. Não oferecia finais reconfortantes. Apenas mostrava que, em um mundo acostumado a comprar destinos, alguém decidiu parar no meio da transação. Que alguém, do outro lado dessa decisão, aprendeu que a dignidade não surge como recompensa, mas como conquista lenta, construída passo a passo, mesmo quando tudo conspira para negá-la.
Talvez isso fosse o verdadeiro sentido do impensável. Não o escândalo momentâneo, nem o choque moral que gera comentários, mas a coragem silenciosa de interromper um erro considerado normal. O mundo continuou desigual. Outros compraram esposas, outros venderam pessoas. Nada disso cessou de repente. Ainda assim, em algum ponto da história, houve uma escolha que não se alinhou ao costume. E essa escolha, pequena demais para mudar tudo, foi grande o suficiente para mudar tudo o que importava para quem a viveu. Assim terminava a história que começara como um contrato e terminou como consciência. Não perfeita, não redentora, apenas humana. O encerramento daquela história não trouxe repouso imediato, apenas um tipo novo de vigília. Após a morte de Arvendil, o condado passou por mãos que não carregavam o mesmo peso da lembrança. Algumas decisões foram mantidas por conveniência, outras abandonadas por ambição. Ainda assim, algo invisível permanecia: a dificuldade crescente de justificar práticas que antes pareciam naturais. Sempre que alguém sugeria soluções fáceis demais, havia um silêncio incômodo, como se uma pergunta antiga estivesse prestes a ser feita novamente. Naerys viveu o bastante para perceber esse eco distante. Não porque o mundo tivesse se tornado mais justo, mas porque certas justificativas perderam força. Já não se aceitava com tanta facilidade que alguém fosse reduzido a recurso sem ao menos explicar por quê. Isso não era vitória plena, era fissura contínua. Nos últimos anos ela falava pouco, preferia observar. Sabia que palavras demais endurecem ideias, enquanto o exemplo permanece flexível. Quando alguém lhe perguntava como suportara tudo o que vivera, ela respondia que não suportara sozinha. Sobrevivência, dizia, nunca é individual como fazem parecer. Sempre há alguém que para, ainda que tarde, ainda que com medo. Na véspera de sua morte, Naerys pediu que uma jovem aprendesse a ler em voz alta um trecho simples de um anúncio antigo, desses que prometem soluções rápidas para problemas humanos. Ouviu com atenção e pediu que a menina repetisse mais devagar. Depois disse apenas: desconfie sempre do que parece fácil demais. Foi sua última orientação direta. Morreu sem cerimônia como vivera. A aldeia parou por um dia. No seguinte, continuou. Alguns choraram, outros seguiram. O que ela deixara não dependia de sua presença constante. Anos depois, um administrador distante encontrou, entre papéis antigos do condado, a anotação de uma decisão tomada por Arvendil. Não mencionava nomes, apenas uma recusa registrada com justificativa vaga. O homem leu, franziu o senho e seguiu adiante. Mas a recusa ficou. Histórias assim raramente são contadas, porque não oferecem heróis claros nem culpados simples. Não ensinam como vencer, apenas como interromper. E interrupções, ao contrário das conquistas, não brilham. Elas apenas impedem que algo pior continue acontecendo. Talvez por isso sejam tão difíceis. Ainda assim, em algum ponto silencioso do tempo, alguém perguntará se aquilo é escolha ou ordem. E essa pergunta, repetida sem saber de onde veio, continuará fazendo o que sempre fez: abrir pequenas brechas em estruturas que juram ser eternas. Nem todo legado precisa de monumentos. Alguns sobrevivem apenas como resistência discreta à próxima injustiça apresentada como normal.